Isso, as crianças podem ir. Isso, enquanto as crianças vão saindo, vamos abrindo ali a nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Esse movimento é um movimento santo, né? A saída das crianças, não tem como não ser. Mas enquanto elas vão saindo, vamos abrindo ali as nossas Bíblias, lá em Lucas 19. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre um personagem até conhecido, né, de nós. Não sei se de todos nós, mas creio que por uma boa parte de nós. Quero falar com vocês sobre Zaqueu. A história de Zaqueu é uma história muito conhecida. E eu quero pensar, trabalhar um pouquinho com vocês aqui sobre este personagem que a palavra de Deus também nos apresenta. Lucas 19, versículos de 1 a 10. Peço que você me acompanhe na leitura e depois deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos trabalhar nesse contexto aqui. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Como eu disse, é um texto conhecido, a história de Zaqueu, desde pequenininho, né, para os irmãos que já são evangélicos ou que cresceram no Evangelho, nós conhecemos essa história. Essa história aqui, na verdade, ela acontece em Jericó. Jericó, na verdade, é uma das cidades mais antigas do mundo. Uma cidade muito bonita, uma cidade ainda nos dias de hoje também muito visitada. Eu não sei quem já fez aquela viagem, uma viagem que tem, né, para a Palestina. Muitas pessoas gostam de ir ali. Uma cidade do luxo, uma cidade do comércio, uma cidade do movimento, vamos dizer assim. Muito bela naquele tempo e também nos dias atuais. E nesse contexto aqui, Jesus está passando por Jericó, mas na verdade Jesus está seguindo para Jerusalém. Nesse tempo em que Jesus passa aqui em Jericó, na verdade é mais uma oportunidade, ou se não a oportunidade que Jesus está dando àquele povo, quando ele está subindo então para Jerusalém, para assim ser crucificado. E talvez para muitos que estavam ali, irmãos, aquela seria a última oportunidade de ter um contato pessoal com Jesus, físico com Jesus. E na vida, às vezes, irmãos, nós aprendemos desde cedo que oportunidades vêm, oportunidades vão, passam, ou a gente aproveita, ou a gente deixa para lá, e talvez algumas oportunidades nunca mais nós voltaremos a ter, assim, a oportunidade. Mas tem alguns destaques nesse contexto aqui, irmãos, é que tem uma multidão acompanhando Jesus. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver que nesta multidão apenas 2 pessoas, 2 homens apenas é que se convertem. Muita gente em volta de Jesus, muita gente acompanhando Jesus, mas só 2 homens é que a Bíblia destaca aqui acerca da sua conversão, acerca da sua mudança de vida. Um é Bartimeu, que está um pouquinho antes ali no capítulo 18, e o outro é Zaqueu, que nós estamos falando aqui. E aí, irmãos, um, na verdade, está à beira do caminho, clamando, gritando por Jesus, e o outro, enquanto um precisa se levantar para ter com Jesus, a história vai mostrar para nós que o outro precisa descer. E nesse cenário, irmãos, nesses 2 retratos aqui, tanto do cego Bartimeu, que mendigava pelas ruas, e Zaqueu, que era rico, que o texto fala, ele começa nos mostrando um cenário
em que a gente consegue ver que para a salvação, para Jesus tratar, para Jesus curar, Jesus não faz acepção de pessoas, tanto rico quanto pobre, tanto uma boa saúde ou com a saúde não tão boa assim. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele trata os dois ali por igual e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Mas eu quero pensar sobre Zaqueu, sobre esse encontro que Zaqueu teve com Jesus. E o tema que eu quero pensar com vocês é justamente esse, um encontro transformador. Mas para que Zaqueu pudesse experimentar esse encontro, ele precisou tomar algumas medidas, algumas posturas, algumas decisões. E é o que eu quero pensar com vocês nesta noite. E a primeira ideia, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui, Zaqueu precisou vencer ou romper os obstáculos que ele tinha diante dele. E eu separei aqui alguns desses obstáculos. E o primeiro obstáculo aqui, fica bem claro para nós, é o obstáculo da profissão, versículo 2. O texto vai dizer assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. À luz daquele tempo, Zaqueu era o que nós temos hoje aqui a nível de Brasil na nossa Receita Federal. Era um agente da Receita Federal. Mas era um tempo diferente dos tempos de hoje, dos dias de hoje, irmãos. Roma, por sua vez, era muito grande, é verdade, mas não tinha naquele tempo a tecnologia que talvez nós temos hoje. Então, Roma deliberava sobre pessoas, né, talvez ali do seu conhecimento, deliberava poderes sobre pessoas para que essas pessoas pudessem cobrar os impostos nas províncias, nos vilarejos, nas áreas que estivessem sob o governo de Roma. E essas pessoas, então, tinham literalmente cartas brancas para poder cobrar esses impostos. E Zaqueu era justamente isso, um cobrador de impostos. Mas o que pega na vida de Zaqueu, que além de ser um cobrador de impostos, Roma não tinha o controle sobre isso, contanto que os valores chegassem até os cofres de Roma. O que o cobrador de impostos fizesse até então não tinha problema. A maneira como ele arrecadava os impostos para Roma também não tinha problema, irmãos. E Zaqueu era alguém que tinha poderes, irmãos, para cobrar mais além daquilo que as pessoas tinham que pagar. E ele não perdoava, ele não tinha pena, irmãos. E os publicanos daquela época, queridos, eles não eram vistos com bons olhos. As pessoas não olhavam para ele com bons olhos. Os coletores de impostos não eram vistos com bons olhos. Aqueles homens não podiam sequer ir a uma congregação. A nação em si odiava aqueles homens, irmãos. Eles não eram muito aceitos no convívio das pessoas. E à luz daquele tempo, irmãos, eles eram tidos ali na classe, né, se pudéssemos classificar, eles estavam classificados na mesma classe em que os ladrões daquele tempo. E aí Zaqueu, então, precisa, irmão, romper com isso. Ele precisa romper com isso, com a sua profissão. O primeiro obstáculo que ele tem é justamente isso, irmãos. Ele vivia de explorar as pessoas, de enriquecer de forma ilícita, e ele precisa romper com isso. Porque o texto nos mostra que ele não era só um cobrador, diz que ele era o chefe desses cobradores. Daí a gente pode rapidamente fazer uma matemática de como isso não era. As pessoas que cobravam passavam para ele e ele é quem repassava para Roma. E ele então, irmãos, ele precisa romper com isso em relação a essa exploração que ele fazia junto dos seus, das pessoas que estavam ali na sua cidade, as pessoas com as quais ele convivia, irmãos. Mas ele era o cabeça desse esquema. Ele era literalmente o chefe desse sistema, desse esquema, não deixa de ser também. E ele precisa romper, irmão, com toda essa conjuntura da sua profissão, para poder ter um encontro verdadeiro com Jesus. E talvez, irmãos, essa condição dele falasse até mais alto, porque a riqueza, na verdade, dava para ele o que? Status social, pessoas aos seus pés, ao seu dispor, bajulação, aquela puxação de saco, irmãos, pessoas em volta dele ali. Mas aqui eu tenho um desejo de se encontrar com Jesus, e esse é um dos primeiros obstáculos que ele vence. Ele coloca isso de lado e ele vai ter com Jesus. Segundo destaque aqui, irmãos, em relação à sua condição física, o versículo 3, a parte C.
O versículo vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Primeiro, por causa da multidão, muita gente em volta. E segundo, por causa da sua estatura, irmãos. Alguns historiadores falam que ele tinha uma estatura média ali, próximo a um anão. Né? E há um louvor do Ministério Infantil, pelo menos da minha época, né? que a musiquinha era assim: Zaqueu pequeno como um anão. Não sei se ele era. Desejava ver Jesus, então subiu numa árvore lá, numa rua onde o mestre conduz. Vou cantar não, irmão, só para trazer a memória ali a minha infância. Mas eu fico imaginando que talvez fosse assim, irmãos. Baixinho, baixa estatura. Vamos pensar, irmãos, um homem rico, um homem que a sociedade já não gostava, por conta do seu comportamento, agora baixinho. Eu imagino que não foram dias fáceis para Zaqueu. Eu imagino que os apelidos, imagino que o bullying com Zaqueu, né? Não foi fácil não, irmãos. Não foi fácil. Mas via de regra, irmãos, nós rimos de Zaqueu por ser baixinhos. Mas nós, às vezes, temos outros complexos em relação a nós, em relação ao nosso corpo. Aquele que é alto não quer ser muito alto, quer ser baixo. Aquele que é baixo não quer ser baixo, quer ser alto. O gordinho quer emagrecer. O magrinho quer engordar. O que é clarinho quer ficar moreno. O moreno quer ficar claro. Via de regra, nós temos esses impasses, irmãos. E vivemos tempos assim, do verdadeiro culto ao corpo. Os irmãos da academia aí sabem bem o que eu estou falando. As pessoas que literalmente estão começando a adornar mais e melhor os seus corpos, preocupados com o que vão pensar, o que vão falar acerca do nosso corpo. Eu estava lendo, né, buscando, claro, e eu me lembrei de um fato que aconteceu aqui no Brasil em novembro de 2023. Uma jovem de 29 anos. E a abertura da manchete, né, que está lá na internet, se você quiser ver, a abertura da manchete diz justamente assim: uma modelo jovem, linda e famosa, morreu depois de uma cirurgia de lipoaspiração nos joelhos. Nos joelhos, irmãos. E mostrou a foto da jovem, queridos. Jovem bonita, de fato. Não só ela, mas quantos acontecimentos nós não estamos vendo, irmãos, acerca de pessoas que estão com essa preocupação em relação aos seus corpos. As pessoas famosas, elas cobram muito, elas se cobram muito por conta disso. Eu não acompanho vida de famoso, não acompanho vida de celebridade, não, nada disso. Mas é nítido, irmão, ver que eles se preocupam muito com isso, com o que é que vão pensar deles. E são pessoas bonitas, irmãos, homens e mulheres. E eu fico imaginando, irmãos, comigo mesmo, se eles que são modelos, eles que são famosos, são chiques lá, cheios de tratamento, todo esticado, se eles que são, eles não ficam bem com eles mesmos, imagine nós, eu, desprovido de beleza. Imagina, vocês estão rindo, irmão, mas é verdade. Eu me lembro, né, estava trazendo à memória isso daqui, irmãos, quando eu comecei a namorar minha esposa. Quando eu comecei, vou até virar para cá para ela não ficar com vergonha. Mas quando eu comecei a namorar com ela, chegou a ser engraçado, irmão. Chegou a ser engraçado. O meu sogro, quando fez a colocação para ela que Deus o tem em bom lugar, já partiu, já está na glória. Mas ele falou para ela a seguinte questão, quando logo assim que eu estava chegando lá para namorar com ela. Ele perguntou para ela o que ela tinha visto em mim. O que ela tinha visto em mim. E aí a expressão que ele usou foi justamente essa: dinheiro não tem, bonito não é. O que é que você está vendo nele? Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, agora em novembro completamos 28 anos de casado. E Deus é bom, tá? Deus é bom, Deus é bom. Não mudou muita coisa não, mas estou no processo, irmãos. Tem um processo de santificação, a gente vai melhorando de acordo com o tempo? Estamos no processo, pela fé, irmãos. Pregamos de manhã pela fé. E digo para vocês, se não acontecer nessa vida, na eternidade, vou receber um novo corpo. Ué, sim ou não? Vou receber um novo corpo. Eu espero que lá o Senhor tenha compaixão. Senhor, na terra eu já paguei, Senhor. Na terra já foi minha cota. Me ajuda aí, Senhor. Me ajuda aí. Mas para a honra e glória do Senhor, irmão, lá se vão 28 anos de casado para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero ressaltar com isso, irmãos? É que o problema com a questão física, às vezes, passa a ser um problema para a pessoa chegar até Jesus.
os traumas que a pessoa traz, os complexos que as pessoas trazem. O que é que essa igreja vai pensar de mim? O que é que esses irmãos vão pensar de mim? Essas pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? Eu vou ser bem aceito ali, junto ao grupo Recarga, junto aos adultos, junto aos homens de coragem? Eu tenho uma deficiência, eu sou assim, eu sou assado. O que vão pensar de mim? E eu vejo o Zaqueu aqui, irmãos, rompendo tudo isso. Rompendo mais esse obstáculo, irmãos. Para que ele pudesse ter um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. E é isso que eu quero pensar com vocês também acerca, talvez você que entrou aqui com seus complexos de inferioridade, talvez com seus traumas, de dizer para você que os olhos do Senhor, e graças a Deus por isso, vão aquém daquilo que os nossos olhos humanos podem ver, porque Deus não olha a nossa estatura física, Deus olha para o nosso coração. Outro destaque aqui, irmãos, outro obstáculo que Zaqueu vence aqui é do orgulho. Versículo 2, volte comigo na parte B, vai dizer que ele era maioral e também que ele era o quê? Rico. Ele era rico, irmãos. Ele era chefe da receita lá de Jericó. A cidade do turismo, do palácio, do comércio, da agitação. Eu imagino que ele era uma pessoa também muito conhecida. Por onde ele passasse, as pessoas conheciam ele ali. E agora o cenário meio que se inverte, irmãos. Aquele homem que tinha pessoas ao seu redor, pessoas em volta dele, eu imagino que pela sua condição, pelo seu status, talvez o que ele pensasse em querer, as pessoas já estivessem fazendo por ele, por conta da bajulação. Mas aqui agora é diferente, irmãos. Agora é Zaqueu quem precisa correr para ver Jesus. É ele quem quer ver Jesus. E o texto vai dizer que ele sobe então numa árvore. Ele se empolera então numa árvore para ver Jesus, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez não tenha sido muito fácil para Zaqueu isso. Porque para Zaqueu subir naquela árvore, irmãos, foi necessário que ele descesse primeiro do seu orgulho, para que ele pudesse ter um encontro transformador com Jesus. E às vezes, irmãos, o orgulho às vezes nos afasta de termos um encontro, nos impede às vezes de termos um encontro transformador com Jesus. Tem muita gente, irmãos, que tem dificuldade de ter um encontro verdadeiro por causa disso. Por causa do orgulho, da vaidade, da soberba. Não consegue se aproximar de Jesus. E Zaqueu, então, rompe mais este problema, mais esse obstáculo, mais esse desafio. E não só isso, o texto vai dizer que quando ele desce, ele não desce assim só por ver Jesus. O texto vai dizer que ele desce depressa e desce com alegria. É outro Zaqueu quando desce, irmãos, ele desce com alegria. Eu não sei como você veio hoje aqui, eu não sei como você está nos assistindo aí na transmissão. Eu não sei o que você precisa deliberar, deixar de lado para ter esse encontro verdadeiro com Cristo. Talvez seja necessário que nesta noite você coloque de lado a vaidade, o seu orgulho, aquilo que você acha, os seus achismos, aquilo que você acha ser, colocar de lado, se despojar de todas estas coisas para ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque enquanto a pessoa não se despojar de tudo isso, irmãos, é impossível da pessoa se colocar aos pés do Redentor. É impossível a pessoa com o coração orgulhoso se colocar aos pés do Salvador. Então hoje é uma noite de você colocar tudo isso de lado, vencer também esse obstáculo, para ter um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. Mas tem mais um obstáculo aqui, o obstáculo agora da multidão. Versículo 3, a parte B, e depois o versículo 7. Ele procurava ver Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão. Versículo 7 vai dizer que todos que viram aquilo dali fizeram o quê? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Na verdade, irmãos, os dois personagens aqui que eu comecei falando na nossa introdução, eles se embaraçaram um pouquinho ali com a multidão. Tanto Bartimeu, o texto vai dizer que Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque ele sabe que Jesus está passando ali, ele não consegue chegar até Jesus, e as pessoas que estão em volta começam a mandar Bartimeu fazer o quê? Cala a boca, Bartimeu.
Ele não vai te ouvir. E quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E a multidão, irmãos, às vezes, via de regra, a multidão nos atrapalha de termos um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. Jesus olha para Bartimeu, cessa o gritar dele e pede às pessoas que estão em volta dele para o trazerem até Jesus. Zaqueu vai correndo, sobe até uma árvore, Jesus pede então para que ele desça. A multidão, irmãos, às vezes, acaba nos atrapalhando de chegar até Jesus. E a multidão aqui talvez não seja um aglomerado de pessoas, não. A multidão aqui talvez ela possa ser até sucinta. Um grupo pequeno de amigos que você tem, mas que passam a ser um obstáculo para você chegar até Jesus. Talvez algum grupo de parentes seus, de colega de trabalho, irmãos, de colega da sala de aula ali, a pessoa de onde você mora, o que vão falar de você, o que vão pensar de você, irmãos. A multidão às vezes atrapalha, irmãos, impede. E quase impediu Zaqueu de receber essa bênção. Quase impediu também Bartimeu de receber essa bênção. Mas o que Zaqueu e tanto Bartimeu nos mostram nesses dois textos aqui, irmãos, é que quando nós ficamos parados olhando para essas pessoas, dando ouvido a essas pessoas, observando essas pessoas, ou querendo agradar essas pessoas, a gente não vai conseguir ter um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. É mais um obstáculo que precisa ser vencido. E quando a gente chega no versículo 7, irmãos, a figura se desenha de uma forma até mais trágica. O texto vai dizer que as pessoas murmuravam. O texto vai dizer que todas as pessoas murmuravam. Não foi uma, nem duas, nem três, não. Todas as pessoas começaram a murmurar. Porque Jesus agora entrara na casa de Zaqueu. Irmãos, e quando nós nos colocamos a abrir o nosso coração para ter um encontro verdadeiro com Jesus, a gente, às vezes, não consegue agradar todo mundo. Nem todo mundo fica satisfeito com a nossa conversão. Algumas pessoas começam a murmurar, outras a reclamar, outras a se afastar, outras a tentar te induzir a fazer regredir, a voltar. Não foi diferente com Zaqueu e talvez não seja diferente com você, irmãos. Tanto no texto e talvez na vida de alguns aqui presentes, o que me deixa assim um pouco perplexo, é que as pessoas conheciam a conduta de Zaqueu, conheciam a vida de Zaqueu, e ao invés de ser motivo de alegria, Zaqueu está recebendo Jesus em sua casa, as pessoas começam a murmurar. Não tinha uma pessoa ali, talvez sensata, no meio de todo aquele povo ali, para fazer graças a Deus. Esse homem agora vai mudar, esse homem viu Jesus, uma luz no fim do túnel. Que bom que ele vai agora se transformar. Que bom que esse Jesus que tem feito milagres até então, agora está tendo a oportunidade de fazer um milagre na vida dele. Vai mudar o caráter dele, a postura dele, o modo dele de agir. Mas não, irmãos. O texto vai dizer que todo mundo murmurou, ninguém se alegrou. Ninguém se alegrou. E talvez seja esse um dos maiores desafios, irmãos. Nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, que nós ficamos, às vezes, pensando e olhando o que vão pensar, o que vão falar. Não é? A Bíblia, o contexto de Nicodemos é muito parecido com esse, quando ele vai ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus em que momento? De noite, às escondidas com Jesus, com medo do que vão pensar, do que vão falar. E talvez, no meu entendimento, talvez esse seja um dos desafios que as pessoas têm de ter um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro transformador, por causa da multidão. Mas Zaqueu rompeu, irmãos. Zaqueu, a sensação que tem a leitura que eu faço é de que Zaqueu tenha fechado seus olhos, ignorado a multidão e ter ouvido a voz do seu coração. E foi ter com Jesus. Obstáculos, irmãos, a serem vencidos. Obstáculos que às vezes nos sobrevêm. Talvez há alguém aqui presente no templo, ou talvez em alguém nos assistindo na transmissão.
Obstáculos esses que precisam ser vencidos. Segundo ponto que eu quero pensar com vocês, irmãos, para ter esse encontro verdadeiro, esse encontro transformador, agora aqui no caso é a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Agora a coisa muda um pouco de figura. E aqui logo a primeira ideia que eu destaco com vocês aqui é Jesus, que na verdade vai buscar Zaqueu. Versículo 5, a parte A. Acompanhem comigo, por favor. O versículo vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Hoje, me convém ficar em sua casa. Percebam, queridos, que nesse ponto aqui, em especial, quem tinha a necessidade, ou quem se pré-adiantou em ver Jesus, foi Zaqueu. As atitudes iniciais aqui do texto, do contexto, são de Zaqueu. É Zaqueu quem quer ver, é Zaqueu quem quer estar com Jesus. É Zaqueu quem quer se aproximar de Jesus. Mas tem algo curioso aqui, irmãos, que acontece nesse contexto aqui. Jesus, quando olha para Zaqueu, é Jesus quem procurava Zaqueu. E nós, às vezes, irmãos, via de regra, nós usamos aquela expressão de eu encontrei Jesus. Talvez você já tenha ouvido isso de pessoas, de novos convertidos, que usam essa expressão, é muito comum a nós, né? Eu encontrei Jesus. Mas, na verdade, irmão, quem nos encontra é Jesus. Quem está perdido somos nós. Quem está desgarrado somos nós. Jesus não, sempre esteve, está e estará no trono, na glória, olhando por nós, intercedendo em nosso favor. Os perdidos somos nós, então quem nos encontra é Jesus. Zaqueu, achando que iria encontrar Jesus, quando Jesus olha para ele, é Jesus quem diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Não foi Zaqueu quem encontrou Jesus, foi Jesus quem encontrou Zaqueu. Na verdade, Jesus nos conhece, irmãos, desde mesmo antes da nossa existência. Antes de nós sermos, Ele já nos conhecia. E desde a fundação do mundo, tudo que Deus tem feito até então, irmãos, é tentado nos resgatar, nos atrair de volta, nos trazer de volta para Ele, para o seu amor eterno, irmão. Ele nos conhece. E Ele tem feito de tudo para nos tirar do caminho errante e nos trazer de volta. É Ele quem chama você, irmãos. É Ele quem escolhe você, é Ele quem nos escolhe. É Ele quem nos ama. É Ele que ama você, irmãos. É Ele que vê o seu coração, a sua mente. É Ele quem busca, é Ele quem nos busca. E aqui, irmãos, Jesus é quem vai ter com Zaqueu. É Ele que fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, Jesus demonstra aqui certa urgência para salvar Zaqueu. Ainda no versículo 5, ele vai dizer: Zaqueu, desce em que momento? Depressa. Agora. Talvez, irmãos, por conta da multidão, eu não sei como é que era a agenda de Jesus, muito apertada, é verdade? Mas talvez pela multidão, e se fosse aquilo mesmo que Jesus quisesse, talvez Jesus dissesse para Zaqueu: Zaqueu, vamos fazer o seguinte, deixa a multidão se afastar aqui, quando passar eu volto aqui, venho na sua casa, venho cear com você, com a sua família, venho estar com você. Tá bom? Deixa acalmar um pouco aqui, que depois eu volto aqui. Na nossa leitura, numa forma sensata de atendimento a pessoas, a gente pensa assim, não é? Deixa eu te dar uma atenção melhor daqui a pouco, ou mais tarde, ou amanhã, né? Ou a gente marca um gabinete, ou coisa assim. Mas Jesus não, irmãos, Ele demonstra certa urgência aqui em salvar Zaqueu. Lá em 1 Coríntios, irmãos, mostra para nós que o dia da salvação é hoje. O tempo da salvação é hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 vai dizer assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri, no dia da salvação. E eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é hoje, irmãos.
O dia da salvação de Zaqueu foi naquele dia. Volte comigo aqui no contexto. Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus não voltaria mais em pessoa, em corpo presente. O dia da salvação de Zaqueu era justamente naquele dia, irmãos. A salvação é hoje, não amanhã. Nós não podemos deixar isso para amanhã. O amanhã não nos pertence, irmãos. Amanhã talvez você possa não mais ter a oportunidade que você está tendo hoje. Amanhã você pode não ter a oportunidade de vir ao templo, adorar ao Senhor. Amanhã você não pode ter mais a oportunidade de ouvir falar de Jesus. O tempo da salvação é hoje. E Jesus então diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Tem que ser hoje. Eu quero tratar contigo hoje, Zaqueu. E talvez o Senhor esteja falando ao seu coração também. Ele quer tratar com você hoje. Ele quer transformar esse quadro que talvez você esteja vivendo hoje. É hoje que o Senhor quer tratar com você. Você não veio aqui por acaso. Você não está aí preso a nossa transmissão por acaso. Eu entendo e acredito que seja hoje o tempo que o Senhor está dando a oportunidade para você ter esse encontro transformador com Ele. Mas tem mais um detalhe aqui, irmãos. Jesus também busca ter comunhão com Zaqueu, versículo 5. Ele vai dizer que hoje me convém fazer o quê? Ficar na sua casa. Ficar com você hoje. E nesse ponto aqui, tem mais um detalhe que eu faço aqui dentro desse destaque, é que Jesus quebra um protocolo aqui, né? Jesus tinha como primícia fazer o quê? Jesus só ia onde ele era convidado, Jesus só ia quando as pessoas o chamavam. Jesus tinha uma postura muito respeitadora, muito conservadora até. Mas aqui é diferente, irmãos. É Jesus quem se oferece para ir e para estar na casa de Zaqueu. Aqui Jesus é quem se convida, irmãos. É Ele quem fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém ficar na sua casa, irmãos. E por que Jesus faz isso, irmãos? Porque eu entendo que naquele curto espaço de tempo, Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Jesus quer compartilhar o pão com Zaqueu. Jesus quer se relacionar com Zaqueu. Jesus quer ter um tempo ali, ainda que curto, ainda que pequeno, mas Ele quer ter um tempo ali de discipulado com Zaqueu. E conversão é isso, irmãos, é relacionamento com Deus, irmãos. É conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Mas a gente só conhece a Deus quando a gente busca, quando a gente se relaciona com Deus, irmãos. Esse é o conceito da vida eterna, de nos relacionarmos com Deus. A salvação aqui não é somente um dogma teológico, eu aceitei a Jesus, pronto, não, irmãos. A salvação vai além disso. E aí nós entramos no processo de santificação. Santificação é o quê? É a aproximação de Deus, relacionamento com Deus. E o Senhor deixa essa essência no coração de Zaqueu, para que ele se fortaleça mais, mas Jesus achou e priorizou aquele tempo de estar se relacionando e tendo comunhão com Zaqueu. E salvação é isso, irmãos. É abrir o seu coração, abrir a sua casa, abrir a sua vida. É deixar Jesus habitando em seu coração. Não deixar Jesus como aquela pessoa que vem e que vai, mas como aquela pessoa que vem e fica no seu coração. É essa a ideia aqui que Jesus também mostra para a gente quando Ele quer entrar na casa de Zaqueu. E é importante, irmãos, que façamos isso, que entreguemos as chaves da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, para que Jesus não só entre, mas entre e tenha morada na nossa vida, irmãos, para que Ele seja o dono da nossa casa, o dono da nossa vida, o dono dos nossos negócios, que Ele mude o que seja necessário mudar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E isso é que Jesus precisa ter nesse tempo de comunhão com Zaqueu. E é isso, irmãos, que nós estamos precisando também para esse tempo, de deixar Jesus entrar também na nossa casa. E última ideia nesse ponto aqui, irmãos, Jesus rompe também os preconceitos. Versículo 7, como eu já adiantei para os irmãos, as pessoas começam então a murmurar.
as pessoas começam a reclamar, todos murmuram. Mas a murmuração aqui, a gente precisa considerar isso também. Zaqueu, como eu falei, ele estava na classe ali praticamente dos ladrões. E nós, às vezes, temos, erradamente, nós taxamos pessoas. E nós achamos que pessoas não são dignas nem merecedoras da graça de Deus. Erramos quando pensamos assim. Não quero colocar em xeque aqui o grau de criminalidade. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu quero colocar é que, às vezes, nosso senso de juízo, às vezes, nos faz fazer jus a certas pessoas, de achar que essa pessoa não pode entrar no céu, ou aquela pessoa não merece entrar no céu. Como se dissesse assim para Zaqueu: isso aí está perdido, Senhor. Isso aí não vale para mais nada. Isso aí fez tanto mal ao seu povo, à sua gente. E a murmuração, eu vejo que a murmuração talvez seja isso. E talvez tenhamos pessoas aqui que vivam também nesse ambiente onde a rejeição é algo nítido e vivido, talvez. Se achando indesprezível. Onde ninguém mais gosta de você, onde ninguém mais acha que você tem algum tipo de valor, ou que você mereça alguma coisa. E graças a Deus, irmãos, que a salvação, a graça e a misericórdia de Deus vão além dessas coisas. E Jesus, então, rompe esse preconceito. Quando todo mundo vira as costas para Zaqueu, Jesus é quem olha para Zaqueu e quer se relacionar com ele. E talvez hoje na sua vida, muitas pessoas, muitas portas, muitas situações, às vezes, tenham se fechado contra você. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor continuam voltados para você. O Senhor continua olhando para você. O Senhor quer ter um relacionamento com você. O Senhor quer tratar com você. Independente do que pensam a seu respeito. Independente da vida que você leve hoje até então. O Senhor quer tratar com você. A graça de Deus, irmãos, faz acontecer onde não tem. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que prostituía não se prostitui mais. E só o poder de Deus, irmãos, é capaz de fazer isso. Porque se fôssemos deixar para o nosso juízo, irmãos, irmãos, talvez nós estivéssemos mandando muitas e muitas pessoas por atacado para o inferno, por conta daquilo que nós pensamos e por conta do nosso senso de justiça. E a nossa balança é pesada, irmãos, às vezes. Muito pesada. Mas Jesus rompe aqui esse preconceito, irmãos. E o Senhor quer romper isso na sua vida hoje também, você que está aqui, você que está na transmissão. O Senhor quer tratar com você. O Senhor quer dizer para você que você tem valor. O Senhor quer trazer para você, soprar no seu coração o fôlego da vida, porque você tem valor. E foi por mim e por você que Ele se entregou na cruz. Por esse valor que nós temos preciosíssimo para Ele, como falamos de manhã. Nós temos esse valor, irmãos. E por último, o terceiro ponto. O encontro transformador, ele também gera as evidências desse encontro. O primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos, a prontidão de Zaqueu em obedecer, versículo 6. Volte comigo no texto, por favor. O texto vai dizer que ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Na mesma entonação que Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu desce depressa, o texto vai dizer que Zaqueu desceu também com toda a pressa. Isso é crer, irmão, isso é agir. Isso é algo que cada pessoa tem que sentir, irmãos. Zaqueu não demorou em atender, até porque era o que ele queria para aquele tempo. Ele não hesitou em atender a Jesus, ele não deixou para depois, ele não questionou. E eu entendo que talvez, desenhando aqui um cenário, talvez ele tenha até ficado surpreso com a atitude de Jesus. E o nosso Deus é isso, é um Deus de surpresa, é um Deus que surpreende a todo momento. E a alegria maior dele é quando aquilo que ele está em busca já estava literalmente à procura dele. Talvez o que você esteja buscando para a sua vida, o Senhor já tem preparado para você nesta noite.
talvez a sua necessidade, talvez a sua falta, talvez a sua inquietação, talvez seja hoje esse momento. E talvez você esteja precisando fazer como Zaqueu, de pronto emprego, apenas obedecer. Hoje o Senhor está aqui, irmãos, nesse lugar, o Senhor está passando aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, passando como o Senhor passou em pessoa em Jericó. O Espírito Santo dele está passando aqui neste lugar. Jesus está passando para tratar, para curar, para mudar, para transformar. E como eu disse nos pontos anteriores, talvez seja a última oportunidade que você esteja tendo dessa passagem de Jesus neste tempo, em sua vida, na sua história. Jesus está passando, irmãos, e esse é um momento de oportunidade. O nosso desejo é que você faça igual Zaqueu, que você desça depressa, desça correndo e desça também com alegria. Desça de onde você está. Coloque suas preocupações de lado, coloque suas questões de lado. Abra o seu coração para que você possa ter um encontro transformador com Jesus. Segundo ponto aqui, que eu destaco também, é que Zaqueu tem sua vida transformada num todo. A conduta de Zaqueu agora também é mudada. Versículo 8 vai dizer assim: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vejam, irmãos, que no início da fala de Zaqueu, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele não quer barganhar com ninguém, ele não quer emprestar juros a prazo, não. Ele quer dizer que ele quer dar a essas pessoas. E aqui a gente já começa a ver, irmãos, a transformação na vida de Zaqueu, as evidências dessa transformação. Aquele homem que outrora só queria para si, aquele homem que não tinha pena, não se sentia culpado, talvez deitasse a sua cabeça no travesseiro e dormisse tranquilamente, sem se preocupar com aquela família que talvez ele tenha deixado à míngua, sem o pão, sem ter o que comer ou o que beber. E o texto vem mostrar para nós, irmãos, que agora é ele, inverte aqui o negócio, né? Aquele homem que enriqueceu explorando as pessoas, oprimindo o povo, causando trauma na vida das pessoas. É ele que agora vem dizer que, Senhor, eu quero dar aos pobres a metade daquilo que eu tenho. E conversão é isso, irmãos. Conversão é isso, é mudança de comportamento, de desprendimento. Zaqueu se desprende do dinheiro, que era o que mais ele amava, era o que mais o prendia. Não tem mais apego pelo dinheiro, irmãos. O dinheiro que tanto o aprisionava no outro modelo de vida que ele tinha, agora ele abre mão de tudo isso, irmãos. O Senhor começa então a mudar a história de Zaqueu. Mas preste atenção. É Zaqueu quem fala para o Senhor que resolve dar aos pobres. Jesus não pede nada a ele. Preste atenção nisso. Jesus não pede nada. Jesus não o pressiona. Na verdade, se você for olhar o texto, Jesus nem o adverte. Tipo, poxa, Zaqueu, você está fazendo isso com o povo? A sua consciência não pesa não? Jesus não fala literalmente nada. Nada. E esse detalhe aqui, irmãos, faz toda a diferença. Zaqueu não faz isso para barganhar a sua salvação, muito pelo contrário. Zaqueu faz isso agora porque Jesus entrou no seu coração, entrou na sua vida, entrou na sua casa e começou a fazer a transformação. As boas obras, irmãos, não salvam ninguém. Aqui é literalmente ao contrário o que acontece. Ele se sente impactado pela presença de Jesus, o seu coração é tomado de um sentimento de transformação, e ele é quem quer dar.
E isso é evidência, irmãos, da salvação. E eu imagino, que depois disso aqui, desse feito, as pessoas recebendo, os seus dinheiros de volta, eu imagino que com uma certa reserva, mas tenham passado a olhar para Zaqueu de uma forma diferente. Tem alguma coisa diferente nesse cidadão. Alguma coisa mudou nele. Fico imaginando que a pessoa talvez, você me dando dinheiro? Dinheiro vindo de você? Mas é isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho pega aqueles que, de onde a gente menos espera, e transforma e faz daquelas pessoas ser algo que a gente nem imagina, irmãos. E com Zaqueu não foi diferente. Outro destaque que eu faço aqui, já caminhando para o final, é a prontidão dele em corrigir as faltas do passado, as coisas que ficaram. Ainda no versículo 8, ele vai dizer que, se por acaso eu defraudei alguém em alguma coisa, e na leitura que nós fazemos era muita coisa, eu restituo essas pessoas 4 vezes mais. E Zaqueu mostra aqui, irmãos, para nós, testifica aqui a sua conversão. Não só na pressa de ter com Jesus, não só na alegria de recebê-lo em sua casa, irmãos, não só de estar com Jesus, se relacionando com Ele no pouco tempo ali em sua casa, mas aqui ele mostra também a prontidão em corrigir as faltas do passado. E conversão também é isso, irmãos. Conversão também é isso. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. Muita coisa muda, irmãos. E quando nós nos convertemos, essas coisas precisam ser evidenciadas. E talvez se fôssemos parar para pensar acerca da nossa trajetória, talvez não tenhamos defraudado ninguém no que diz respeito a valores financeiros. Talvez não tenhamos tirado nada de ninguém no que diz respeito a aquilo que é material. Mas talvez, irmãos, em nossa trajetória, talvez nós tenhamos deixado marcas, feridas, faltas, ausências. Talvez nós tenhamos um lastro daquilo que fomos e marcas talvez negativas que deixamos na vida de algumas pessoas. Mas aqui, irmãos, assim como a salvação, Zaqueu tem a oportunidade de corrigir as faltas do passado. Eu imagino que também, talvez hoje, o Senhor esteja dando a você a oportunidade de você corrigir alguma falha, alguma lacuna, alguma coisa que você talvez tenha deixado para o passado e que talvez te machuque, ou talvez até os dias de hoje esteja machucando alguém. Zaqueu tem essa rica oportunidade, irmãos, de corrigir as faltas. O Senhor tem nos dado hoje também esta oportunidade de corrigir com o nosso passado, ou com as pessoas que fizeram parte do nosso passado, irmãos. E talvez você tenha essa oportunidade somente hoje, de se consertar com Deus, de se encontrar com Ele e de corrigir o passado. Conversão, irmãos, é isso também. Esse encontro transformador é isso também. Mostrar essa mudança, irmãos. Mostrar que Cristo mudou. Zaqueu muda a sua postura. Zaqueu resgata o seu nome. Zaqueu resgata o seu caráter, resgata também ali a sua moral. Por último, irmãos, os feitos de Zaqueu, a transformação que ele experimenta, acaba refletindo agora lá na sua casa. O Senhor vai dizer lá no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Digo eu, não o texto, irmãos, que no meu entendimento Zaqueu não esperava por tudo isso que ele estava para viver naquele dia. Tudo começou no interesse, na vontade de ver Jesus passar,
Jesus então o encontra. Ele tem com Jesus, se relaciona com Jesus, aceita o senhorio de Jesus sobre a sua vida. A sua vida começa a mudar, começa a ser transformada. E o reflexo disso é justamente aonde, irmãos? Dentro da casa de Zaqueu. Isso é bênção demais, irmãos. Ser canal de transformação e bênção também dentro da nossa casa, irmãos. Isso é bênção demais. A conversão compete a Jesus, é verdade, mas nós somos instrumentos de Deus. E aquilo que recebemos e levamos para a nossa casa pode ser um canal de bênção para abençoar também as pessoas que estão conosco. E as bênçãos do Senhor não se limitaram somente a Zaqueu, diz o texto, para toda a sua casa. Zaqueu não sabia disso, irmãos. E talvez você esteja hoje aqui com as suas questões, com os seus problemas. Mas eu imagino e vejo que a graça de Deus também pode ser estendida à sua casa, à sua família, aos seus. Basta apenas uma atitude, basta apenas uma ação. A de Zaqueu foi de ver Jesus. E a sua, nesta noite, é de ter um encontro transformador com Ele. Jesus é o mesmo, irmãos. Ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que esteve com Zaqueu é o Jesus que quer estar com você nesta noite também. O mesmo Jesus que quer estar com você nesta noite, quer caminhar com você no tempo de vida que você tem nesta terra e te receber também na eternidade. Concluindo, irmãos, o encontro transformador. Zaqueu rompeu com alguns obstáculos. Profissão, condição física, orgulho, multidão. Nada disso serviu de impedimento para que ele pudesse ter um encontro transformador com Jesus. A determinação de Jesus em salvar Zaqueu ficou claro para nós aqui. Foi Jesus quem buscou Zaqueu, é Jesus quem está te buscando nesta noite, te chamando para mais próximo dele. E com urgência. Zaqueu teve a sua conduta, irmão, a sua vida, toda ela transformada. Ele obedece ao que Jesus pede a ele, e a partir de então, tudo o que tratamos aqui acontece na vida de Zaqueu e pode também acontecer na sua vida hoje. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento, toda a igreja, em nome de Jesus. Esse é um momento de luta, nós entendemos. É um momento de olhar para dentro de nós. A igreja está orando por você. É um tempo de sermos confrontados com o que temos vivido até então. Mas é um tempo também de entender que hoje é o dia de aceitação. Hoje é o tempo de aceitação. Jesus quer restaurar, transformar a sua história, seu nome, a sua conduta, as suas convicções. Através do seu Espírito Santo, Jesus quer transformar a sua vida, e não só a sua vida, mas a sua casa também. E nós queremos orar por você. Nós queremos colocar a sua vida diante do Senhor. Nós queremos pedir a Ele que Ele complete no seu coração aquilo que talvez ainda esteja faltando. E eu quero perguntar para você nesta noite que entendeu a palavra de Deus, que sente que tem essa necessidade de transformação, desse encontro verdadeiro com Cristo. Eu preciso dar para você esta oportunidade hoje, para você também ter esse encontro transformador com Jesus. Nós vamos estar cantando aqui agora, um louvor também conhecido. Se você se identificou com esta mensagem,
Se você entende que Jesus está passando aqui hoje e quer ter esse encontro transformador com Ele, eu lhe convido para, enquanto estivermos cantando, você está saindo do seu lugar, você está na casa de Deus, você está com a família de Deus, mas você sair do seu lugar, aqui embaixo, na galeria, e vir até aqui à frente, para que juntos nós possamos orar e pedir a Deus para que Ele complete essa transformação na sua vida. Coloque-se de pé, vamos cantar.